Olá, meus queridos peixinhos e peixinhas desse grande aquário chamado Piraju. Está começando mais uma edição do Cartoon News, o jornal que faz perguntas incômodas, enquanto a prefeitura prefere dançar conforme a música, literalmente. Aniversário de Piraju, 65 mil motivos para dançar, de raiva. Piraju fez aniversário no dia 20 de janeiro, uma terça-feira, feriado municipal. Até aí, tudo bem. O problema começa quando a prefeitura resolve comemorar do jeito que sabe fazer melhor, gastando mal o dinheiro público. A prefeitura contratou a banda Santa Esmeralda, banda regional conhecida por tocar covers em bailes, formaturas e eventos privados. Valor do cachê, Bruno? 65 mil reais. E a licitação? Não houve. E pesquisas de preço? Também não. Comparação com outras bandas? Menos ainda. Essa aí, camarada, aí fica a pergunta que não quer calar. 65 mil reais para uma banda cover em um pleno feriado municipal, numa segunda-feira. Se essa banda não tocasse em Piraju, iria tocar aonde? No deserto do Saara? Aliás, se é para ouvir cover, talvez fosse mais econômico comprar um pendrive, 2 caixas de som e economizar uns 60 mil reais. A população agradeceria. Mas fiquem tranquilos, quando o dinheiro é público, o som sempre sai alto. Pois é. Eventos públicos devem seguir princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mesmo quando a lei permite inexigibilidade ou dispensa, o gestor tem o dever de justificar o valor, demonstrar que o preço é compatível com o mercado, comprovar que não há alternativa mais vantajosa. A pergunta não é se podia contratar. A pergunta é, era razoável pagar esse valor? Comparação política. Com 65 mil reais, quantos artistas locais poderiam ter ser apresentado? Quantas noites de programação poderiam ter sido feitas? E quantos projetos culturais permanentes poderiam ter sido fomentados? Quando o poder público paga preço de artista consagrado para banda cover, ele não está valorizando a cultura, está copiando o erro. E vamos seguindo com o carnaval. Tradição, sim, de incompetência. Bom, Bruno, e já que estamos falando de festa, vamos falar da maior tradição da cidade, o carnaval. Bom, quer dizer, não o carnaval, a tradição da falta de planejamento. Carnaval começa 13 de fevereiro, final de janeiro e sem programação, sem confirmação de blocos, sem escolas de samba, sem bandas, sem divulgação e uma boa observação, é sem com S. Sim, sim. Piraju é uma estância turística de fachada, porque turista mesmo precisa de programação. Ninguém viaja para a cidade que não sabe se vai ter festa ou só mato alto e silêncio. Mas calma, tudo indica que o nosso super competente diretor de turismo, grande pensador contemporâneo, deve ter um plano genial. Talvez privatizar mais algum ponto turístico ou reformar o mesmo trenzinho velho pela terceira vez. Ele é um gênio incompreendido. O fato é que carnaval não é só festa, é economia, é emprego temporário, é hotel ocupado, é bar, é motorista trabalhando. Turismo funciona com antecedência, divulgação e parcerias. E sem programação a tempo hábil, não há pacotes turísticos, não há planejamento do comércio e não há atração regional. Nenhum turista acorda num sábado e diz: acho que vou para Piraju ver se tem alguma coisa no carnaval. Uma cidade que se diz estância turística, mas não consegue divulgar sua própria programação, não sofre da falta de recursos, sofre da ausência de projeto e falta de competência. Bom, agora vamos falar sobre o silêncio institucional, também é uma forma de violência. Agora, Cardume, aqui o tom muda, porque há assuntos que não comportam ironia. Nas últimas semanas, diversos veículos de imprensa noticiaram denúncias graves envolvendo um servidor municipal conhecido como Professor Pires, acusado de abusos sexuais recorrentes contra menores, alunos de sua escolinha de futebol ao longo de décadas.
Trata-se de denúncias que devem ser rigorosamente investigadas pelas autoridades. O devido processo legal deve ser respeitado. Mas aí, Bruno, há uma pergunta que não pode ser ignorada. Se esses relatos circulavam entre alunos desde os anos 90, é crível acreditar que nenhuma autoridade soube, nenhum diretor, nenhum secretário, nenhum prefeito? Estranho. E se souberam, por que não investigaram? Por que não acionaram a polícia ou o Ministério Público? Crianças falam, às vezes não formalmente, mas falam. E quando ninguém escuta, o silêncio vira política pública. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Esse tipo de violência só se perpetua onde há omissão, conivência ou silêncio institucional. E aqui a gente aproveita o tema para fazer uma proposta aqui do Cardume Amarelo. A criação urgente de um setor de compliance independente com canais seguros de denúncia, proteção real às vítimas, investigação séria e transparente. E que isso fique marcado na memória coletiva da cidade, especialmente em época de eleição. Não se vota em quem se assedia, em quem acoberta, em quem silencia diante de abuso, seja contra mulheres, servidores ou, sobretudo, crianças. Bom, agora vamos falar um passeio por Piraju no meio do mato. Depois desse peso todo, resolvemos dar uma volta pela cidade para esfriar a cabeça. E olha, funcionou ou não. Bom, mato alto nos bairros, praças abandonadas, espaços públicos largados, pontos turísticos virando exemplo do descaso. O cartão postal da cidade hoje é o abandono. Não é falta de dinheiro, é falta de zelo, falta de gestão e falta de vontade. Mas, como sempre, surgem os defensores oficiais do indefensável. Aqueles que, por um carguinho, uma bajulação ou alguns minutos de rádio, preferem fingir que está tudo bem. O Cardume News não existe para agradar poderosos. Existe para lembrar que a cidade é de quem vive nela. E quando o poder público trata o dinheiro, a cultura, o turismo e as pessoas com descaso, o mínimo que se espera é que alguém faça barulho. E até a próxima, e cuidado, a água parada também apodrece.